Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Renato Siqueira. Eu sou Cláudio Gabilan. Somos sócios fundadores do Marketing Sem Medo, uma empresa cujo objetivo é levar as micro, pequenas e médias empresas a comunicação e o marketing de forma estratégica para melhorar seus processos de negócio, sua comunicação com seus consumidores. E hoje a gente está aqui gravando um vídeo para o programa Clube do Empreendedor do nosso amigo Jorge Mauro, mais conhecido ou só conhecido como Dom Ratão. Dom Ratão, um abraço, meu velho. Obrigado pelo convite, viu, cara? Um grande abraço aí, Dom Ratão. Bom, o Dom Ratão pediu para a gente falar sobre um assunto bastante interessante, bastante importante quando se fala em empreendedorismo, que é o tema da liderança. Né? É importante, não basta você querer empreender e você não ser capaz de liderar as pessoas, de conduzir as pessoas a um resultado. Porque, afinal de contas, a verdade dos fatos empresas sobrevivem de resultados. Pessoal, falando um pouquinho dos exemplos de liderança, existem vários tipos de liderança, tá? Mas o que a gente tem mais escutado e percebido nos dias atuais é a liderança por exemplo. A gente tem alguns canais aí, alguns players que são formadores de opinião, como o Geração de Valor. Acredito que os empreendedores de Cabo Frio, da região dos Lagos, devem conhecer. Tem até um representante aí, que é o nosso amigo Pedro Quintanilha. Queria mandar um abraço pro Pedro. Abração, Pedrão. E o Flávio Augusto, que é o criador do canal, do projeto Geração de Valor. Ele usa muito exemplo de liderança, por exemplo, na verdade, né? De liderança por exemplo. Recentemente eu conheci um grande amigo, que eu queria mandar um abraço para ele também, que é o Geraldo Rufino, que é aí o criador e o presidente da JR Diesel. O Geraldo, ele utiliza a liderança por exemplo. Ele chega mais cedo, ele limpa o chão, ele varre, ele cumprimenta todos os funcionários. O Geraldo é um exemplo para essas pessoas. E esse é um tipo de liderança. Existem vários tipos de liderança, mas a gente precisa ficar atento a como que a gente faz esse tipo de liderança trazer resultado para a gente. Como que isso traz resultado para a gente? Qual é o modelo de liderança mais eficaz? Inclusive, é muito importante ter em mente que você precisa ser um exemplo não só na sua empresa, no seu empreendimento, mas na vida. Se a gente quer mudar a sociedade, se a gente quer criar uma cultura empreendedora no Brasil, se a gente quer fazer com que as pessoas comecem a ver o empreendedorismo não como uma situação marginal, pejorativa, mas como algo real a ser implementado na cultura do país, a gente tem que servir como exemplo. A gente tem que não apenas liderar os nossos parceiros, nossos funcionários, nossos colaboradores, mas liderar o pensamento das pessoas em relação a essa questão do empreendedorismo. Porque o empreendedor no Brasil ele é muito marginalizado. Verdade. Marginalizado pela sociedade, marginalizado pelo governo. A gente paga uma carga tributária absurda para conseguir empreender. Ou seja, se você botar na ponta do lápis, às vezes é mais fácil traficar droga do que empreender, né? Porque você corre risco, mas ganha muito mais dinheiro. Mas não é disso que a gente está falando aqui, mas enfim. A gente acaba sendo vítima de muito preconceito, a gente acaba sendo vítima de muito sofrimento até. Eu costumo até dizer, inclusive, como professor de pós-graduação MBA, eu costumo dizer para meus alunos que a parte que ninguém te conta de empreender, né, é o final da palavra, que é o empreendedor. Meu Deus. Ninguém te fala sobre a dor. É verdade. E assim, falando de liderança, a gente tem a liderança pelo exemplo, né, que é um tipo de liderança importante e que ele costuma funcionar em muitos ambientes, né? Mas a gente também precisa entender que a gente vive hoje nas empresas, né, com uma grande diferença de linhas de pensamento. A gente tem aquele cara mais velho, na casa dos 50, 60 anos, que é um baby boomer, né, que é um cara que veio de uma geração onde resultado era tudo que importava. Você tem aquele cara na casa dos 30, 40, né, que já é aquele cara que viveu um período de transição onde é importante demonstrar resultado, mas também é importante
valorizar as pessoas por aquilo que elas podem oferecer de melhor. E você tem aquele líder que, tipo, vamos distribuir refrigerantes, algodão doces, fazer massagens e esperar que todos sejam felizes. Eu acho que você tem que tratar bem um ser humano que trabalha na sua empresa, seu funcionário, seu colaborador. Não importa quem ele seja, tá? Da tia do café até o diretor, você tem que tratar todo mundo com respeito, com dignidade. Você tem que tratar todos os seus colaboradores, não importa se eles estão abaixo ou acima de você na escala hierárquica, você tem que tratar todos os seus colaboradores com respeito. Mas uma coisa que é importante também colocar em pauta tem um outro lado, né? Dark Side of Moon. Infelizmente, né? O ser humano nem sempre ele é colaborativo. Você nem sempre vai conseguir a colaboração do teu... Liderar não é fácil hoje em dia. Não, liderar definitivamente não é fácil. A gente, infelizmente, vive uma crise muito grande na educação dos nossos jovens. E quando eu falo educação, eu não estou falando de instrução, que a escola não educa, a escola instrui. Educação vem de casa. Exatamente. E, infelizmente, os nossos papais e mamães têm falhado miseravelmente na missão de serem pais e mães, né? No afã ensandecido de serem amiguinhos dos seus filhos, eles acabam deixando de fazer o papel mais importante, que é dizer não. O papel mais importante de um pai e de uma mãe é dizer, não, você não vai, não, você não pode. Impor limites. Né? Impor limites. Obrigado. E aí o que acontece? Aí você pega esse jovem que, né, criado a leitinho, morninho, com perinha descascada e cortada em cubinhos. Você pega esse jovem e bota ele num cenário de uma empresa. Tem como isso dar certo? Tem como você liderar um cara... Nunca. Tem como você liderar um cara que nunca lavou uma colher de chá em casa? Criado a leite com pera, todinho. Sabe? Velho, como diz o sábio refrão popular, a vida não é a porra do seu todinho gelado. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a liderança pelo exemplo, ela funciona até um certo ponto. Mas, às vezes, o exemplo não basta. Às vezes, a liderança ela tem que ser pautada em métricas, na apresentação de resultados factíveis, de resultados tangíveis. Por quê? Se você for só liderar naquele lindo mundo de algodão doce rosa, velho, você vai quebrar a tua empresa. Deixa eu só complementar aqui. Essa questão do exemplo também é importante porque ele está falando, porque perceba, o pai e a mãe não impôs limites. O exemplo que ele tem é de que ele não vai saber impor limites também. E quando isso chegar no cenário de liderança, o líder precisa saber impor limites. O líder precisa saber cobrar meta, cobrar resultado. E isso ele não vai conseguir fazer. Sim, porque você pega o exemplo de casa. Se em casa você não teve essa situação de limite, se você não aprendeu a ter limites, se você não aprendeu a respeitar limites, nem impor limites, você não vai saber também fazer isso na sua empresa. E a sua empresa vai virar a casa da mãe Joana, brother. E vai quebrar. E vai quebrar. Então, hoje nós temos dois problemas no cenário empresarial brasileiro, que é o funcionário que não sabe respeitar o limite e o funcionário que se torna líder e não sabe impor limite. E isso é um problema muito grande. Porque muitas vezes, cara, a empresa ela precisa ser dura com o funcionário. E aí hoje, você às vezes vai ser duro com o funcionário porra, não, porque me assediou moralmente. Não, velho, nem assédio moral não, seu fresco. A gente está cobrando meta, a gente está cobrando resultado. Porque se a empresa não der resultado, ela quebra. E todo mundo perde o emprego. Então é importante, além da liderança pelo exemplo, com educação, com gentileza, com motivação pessoal para as pessoas darem o seu melhor, é importante também, às vezes, você apertar o cara para você extrair dele o que ele pode dar de melhor sob condições adversas. Porque o mercado não é brincadeira. O mercado não é para amadores. Se você acha que o mercado vai te fazer carinho, velho, o mercado vai te massacrar. O mercado vai te engolir, vai te mastigar com muita raiva e vai te cuspir no vaso sanitário. Então, se você não aprender a trocar porrada no mercado, você não vai apresentar resultado. E você vai ficar sendo jogado de empresa para empresa, passando de mão em mão, de empresa para empresa, sem dar resultado. E daqui a pouco, a tua vida vai ser uma grande coleção de grandes fracassos. Eu acho que nenhum ser humano em sã consciência quer isso.
Então, a liderança, ela além de ser pelo exemplo, ela às vezes também precisa ser dura. Ela às vezes também precisa ser, veja bem, não é faltar com respeito ao ser humano, não é deixar de respeitar a pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de cobrança dura também na liderança, de cobrar resultado, de cobrar entrega, de cobrar responsabilidades. Hoje em dia, muitas empresas fornecem a possibilidade do funcionário trabalhar em regime de home office. Aí o que acontece? Pô, eu e o Cláudio já trabalhamos numa empresa aqui no Rio de Janeiro, uma agência, e a gente... Ficava 2 dias de home office. A gente tinha direito a 2 dias de home office, tenho muito orgulho de ter trabalhado nessa empresa, com 2 caras que eu admiro muito, que são o Rafael e o Rony. Rafael, Rony, um abraço pra vocês, muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim, pelo Gabelan. E assim, os caras, porra, davam maior moral pra gente, deixavam a galera de home office 2 dias por semana, porque a agência ficava na Barra da Tijuca, tinha gente que morava longe. O que acontecia? O pessoal abusava, não entrava no Skype na hora que tinha que entrar, que era a forma que a gente tinha de se comunicar de manhã, não atendia as metas, não entregava, dava desculpas. O que aconteceu? O Rony e o Rafael decidiram, né, acabar com o regime de home office e de forma justa. Por quê? Cara, é uma empresa, não é um clubinho de férias, entendeu? É uma empresa, as pessoas têm que dar resultado. Os resultados têm que ser demonstrados. E esses resultados eles têm que têm que se transformar em resultados financeiros. Exatamente. Porque a empresa precisa pagar as contas. Cara, assim, quando teu pai te bate, teu pai tem um objetivo. Pode parecer que ele quer descontar a raiva de você, mas ele tem um objetivo. O objetivo dele é te educar, é te corrigir, é extrair uma coisa melhor de você. Que você não faça a mesma coisa que você está fazendo sempre, cara. E quando uma empresa está te cobrando, quando o teu líder está te cobrando, te batendo, ele precisa ter um objetivo. Líder, se você não tem um objetivo, você está errado. Não adianta você bater. Tá errado. Você não é líder, você é chefe. Exatamente. Quando o líder corrige, ele tem um objetivo. Exatamente. Ele quer desenvolver teu potencial, desenvolver teu talento, ele quer te puxar para cima. Por isso que ele te cobra. E outra, também importante, hoje em dia, né, é proibido hoje em dia pai e mãe dar uma correção física nos seus filhos. Eu acho isso ridículo, mas eu não vou entrar nesse mérito, o programa não fala disso. O que eu gostaria de deixar aqui claro é o seguinte, meu amigo, por mais que a sua mãe tenha te dado uma surra na sua infância, por mais que seu pai tenha te dado meia dúzia de porrada, ninguém vai te bater tão duro e com tanta força quanto a vida vai. Porque o teu pai e a tua mãe, quando te dão umas palmadas, eles não querem te destruir, te agredir, te humilhar. Eles querem te corrigir. Na vida, parceiro, o teu concorrente quer ver você morto, humilhado, quer ver você duro, fudido na merda. Então ninguém vai te bater tão duro quanto a tua concorrência. Ninguém vai te bater com tanta raiva e vai te bater com tanta vontade e com tanto prazer quanto o mercado vai. Então, se você quer ser líder, aprenda. Você vai precisar aprender a cobrar resultado da sua equipe. Se você faz parte de uma equipe onde você tem um líder assertivo, um líder que, apesar do exemplo, que apesar das boas condutas, das boas práticas, se esse cara te cobra com força, com vigor, aprende com ele, velho. Aprende com ele, porque ele quer o melhor, quer o seu melhor, ele quer extrair o que você tem de melhor. E o líder que não faz isso, ele não está verdadeiramente preocupado com o seu funcionário, porque, como o Gabelan falou, tem o líder e tem o chefe. Chefe é aquele que só te cobra, que te escraviza, que te manipula e que te cobra resultado, mas que nunca coloca você à frente, que nunca apresenta você como protagonista desse resultado. Líder não. O líder vai te cobrar pelo exemplo ou pela força, vai impor limites, vai te cobrar efetividade no seu trabalho, mas esse líder, na hora que você tiver essa entrega, ele vai lá e vai colocar você à frente e vai dizer, não é a minha responsabilidade essa entrega, não é a vitória não foi minha e o ônus, né, aliás, o bônus dessa entrega não deve ser para mim, mas para o meu liderado que conseguiu resolver isso, ou conseguiu trazer essa solução, ou conseguiu resolver esse problema.
Então, líder é aquele que, apesar de te cobrar, apesar de te bater, apesar de te apertar, ele extrai o máximo de você e depois ele põe você à frente, né, demonstrando que, para ele, o que importa é fazer você crescer. É a preocupação do líder genuína. É reproduzir novos líderes. É fazer com que as pessoas cresçam. E hoje em dia, na nossa sociedade, é muito importante isso. A gente ter condições e criar pessoas resilientes, pessoas que não sejam umbigocêntricas, pessoas que olhem para o outro e que percebam no outro a capacidade de dar mais, de serem pessoas melhores, profissionais melhores, cidadãos melhores. E é isso que a gente busca às vezes quando a gente tem uma liderança mais dura. A gente busca extrair do outro o que ele tem de melhor, que a gente às vezes percebe e a própria pessoa não é capaz de perceber. Eu queria resumir esse pensamento em dizer o seguinte: liderar é servir. Liderar é servir, cara. Se você é um líder que não faz isso que o Renato falou, que puxa pra cima, você não está sendo líder, cara. Você está sendo chefe. E empreendedor, se você tem um líder e esse líder está te cobrando, cara, ajuda o teu líder, velho. Ajuda o teu líder. Entrega resultado. Entrega resultado. Cara, ele tá te batendo agora, mas é pelo teu bem. Ele quer te desenvolver, quer fazer você crescer. E isso serve pro coach, Nossa, pro mentor, porque tem muito empreendedor que quer ter coach porque é modinha ter coach. Quer ter mentoring porque é modinha ter mentoring. Mas aí o mentor fala assim: que hora que você acordou hoje? Porra, acordei 9 horas. Porra, isso é hora de um empresário acordar? Aí o cara fica putinho. Porra, quer regular meu sono? Então pra que tem mentoring, porra? Por que tu paga uma porra de um coach, viado? Por que você paga uma porra de um mentoring? Não tenha, irmão. Vive a tua vida e quebre feliz. É isso aí. E é essa a Continue questão. tendo o resultado que você tem. Pois é, se você quer continuar tendo o resultado merda que você tem hoje, continue sendo um merda, uma pessoa medíocre que não evolui. Agora, se você quer crescer, irmão, crescer pressupõe dor, pressupõe sangrar. Se você não vai sangrar, se você não vai suar, se você não vai dormir chorando pelo menos uma vez por semana, você não é empreendedor. Você ainda não é empreendedor. Se na tua jornada de empreendedorismo você não fez algum inimigo, se você não perdeu o contato com alguém da sua família, se você está feliz todo o tempo, você não está empreendendo, irmão, porque empreender é sofrer. Você sofre hoje, empreendedor. Você sofre hoje para ter amanhã o que os outros querem e não conseguem, porque não estão dispostos a sangrar por isso. Se você não sangrar, você ainda não está fazendo isso direito. Empreender não é esse mundo butterfly, todo bonitinho, colorido, igual a gente vê na internet não, cara. É o que eu costumo dizer. Eu dei uma palestra na Unicarioca, aquela palestra na Unicarreiras, maneiro, na semana, falando sobre umbigocentrismo. E eu falei o seguinte, uma coisa muito importante, né? Cara, esquece aquele empreendedorismo da Você S.A., da pequenas empresas, grandes negócios. Aquilo ali é a revista carícia do executivo. Esquece esta porra. Aquilo ali não é empreendedorismo, amigo. Aquilo ali só tá mostrando a ponta do iceberg, a pontinha do iceberg, tá? Pro cara chegar onde ele chegou ali, meu amigo, tem muito sangue, muito suor e muito problema pessoal, muito medo, muita angústia. Então não compra aquela historinha ali não. Aquela historinha ali não é verdade. No mínimo umas 2 quebras de empresa. No mínimo ele quebrou umas 2 vezes, no mínimo teve... Então assim, empreendedorismo de verdade é sofrer, é cortar na carne, é sangrar. Se você não está sangrando, você não está empreendendo direito ainda. Bom, gente, depois dessa lavada de alma, dessas dicas, a gente queria agradecer mais uma vez o convite do nosso amigo Dom Ratão, não vou chamar Jorge Mauro. Dom Ratão, um abraço, cara, obrigado pelo abração, convite. Dom Ratão. É um prazer estar aqui no teu programa, do Clube do Empreendedor, podendo ajudar os empreendedores da região dos Lagos, de Cabo Frio. Foi um prazer receber vocês no evento também, realizado na Estácio. Pô, foi muito legal. Foi muito legal. A gente também queria convidar você que quer mais informações sobre o Marketing Sem Medo. Nosso site é o www.marketingsemmedo.com.br. Procura a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Google+, no Twitter, nas redes sociais. Na porra toda. Na merda toda. Adiciona a gente lá. A gente tem um canal do YouTube também. A gente está fazendo vídeos como esse aqui para poder te entregar conteúdo e te entregar mais valor. Então, Dom Ratão, cara, obrigado de novo, velho. Sucesso aí no teu projeto, no teu canal. Deus abençoe você. Um abraço para a galera aí da região dos Lagos. Grande abraço para todos vocês. E a dica que a gente deixa para fechar é: empreender é a solução
para o nosso país. O empreendedor é o cara que vai salvar a economia do nosso país. O empreendedor é o cara que vai alavancar a nossa economia, que vai alavancar a nossa sociedade. Mas o empreendedor precisa do nosso apoio. Compra do pequeno aí onde você mora, na tua comunidade, no teu bairro. Não compra na grande rede não, compra do pequeno. Compra daquele cara que vende o bolinho na porta da escola. Compra daquele cara que vende doce, aquele cara que produz doce em casa e vende. Compra do pequeno, bicho. Vamos ajudar nosso empreendedor, porque esses caras precisam da nossa força, esses caras precisam da nossa ajuda. Então vamos ajudar o empreendedor a transformar o país num lugar melhor. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente der força para esses caras e se a gente lutar politicamente para que esses caras sejam tratados como o que eles realmente são, heróis. O empreendedor, o micro e pequeno empreendedor são os verdadeiros heróis do nosso país. E eles precisam ser tratados com respeito, dignidade e com todo o apoio que a nossa sociedade puder dar. Um grande abraço para vocês e até a próxima no Clube do Empreendedor, se Deus quiser e se o Dom Ratão deixar. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Um abraço.